Olá pessoal, seja bem-vindo aqui ao canal Partitura e Teclado Fácil. Eu sou o professor Elvis Chaves, sou professor de teclado arranjador. E se você está aqui agora é porque ou você é aluno do curso de teclado, né, e está aqui nas primeiras lições. E esse capítulo aqui agora é muito importante, tá? Nós vamos falar sobre as figuras, valores, as figuras de nota e as figuras de pausa. E para ilustrar, a gente utiliza aqui o livro da professora Nelore, a série Teoria TIM. Esse aqui é o volume número 1. Se você não tem o livro e gostaria de adquirir, você vai aqui na descrição, tá, desse vídeo, e lá você vai encontrar o link do site onde você pode comprar diretamente com a professora, tá, esse livro. Quem já é aluno provavelmente já adquiriu o seu livro, então agora você deve pegar o seu livrinho, abrir aqui no capítulo 7 do volume 1. Esse aqui é o livrinho da capa azul, né? A página número 37, tá? E aí nós vamos começar a falar sobre as figuras de nota, que a essa altura é algo que você já viu nas aulas práticas, o professor aqui já apresentou para você, mas a gente vai aprofundar aqui alguns conceitos, algumas comparações e tal, e é importante que você acompanhe com muita atenção e aprenda todos os termos e conceitos que vão ser apresentados nesta aula. Mas antes, se inscreva no canal se você não for inscrito, ligue o sininho para receber as notificações e também deixe já o seu like, que isso é muito importante para o canal. Outros produtos, outras coisas que você pode adquirir, como partituras, vai aparecer aqui nos cards, por aqui, né? No final do vídeo também tem algumas sugestões de vídeos para você assistir com oferta de produtos. E você também pode ser um doador aqui do canal, né? Você pode mensalmente contribuir com algum valor, e isso é muito importante, isso nos ajuda, isso nos motiva, né? Já que a rentabilidade do Google é pequenininha, né? E a gente precisa muito dessa ajuda financeira, tá certo? É sempre bem-vindo. Então você pode fazer uma doação individual, aqui também tem links, e você pode se tornar membro do canal também, doando valores pequenos, R$2, R$5, R$10, R$1.000, 1 milhão, seria muito bem-vindo. Bem, vamos deixar de falar besteira, se bem que isso é importante, mas tem algumas pessoas que estão nem aí para isso. Vamos ver a lição, que é o que nos interessa no momento. É o seguinte, nós vamos falar sobre valores e nesse capítulo vai ser sobre as figuras. Eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar uma aula para 2 capítulos. Aqui a gente vai ter o assunto referente ao capítulo 7 e ao capítulo 8 também, tá? Então vou até colocar no título lá para ser tudo uma lição só, porque eu acho que não dá para estudar as figuras de nota separadas das figuras de pausa. Vamos lá. O que são valores? Valores são sinais que representam as durações de som e de silêncio, respectivamente. Então, veja só. Na música escrita, na partitura, nós utilizamos sinais que vão representar os sons que você deve tocar e sinais que vão representar os silêncios que você deve fazer enquanto está tocando. Lembrando que música, no conceito de música, diz que música é a combinação, é o resultado da combinação de som e silêncio, né? Ritmos e tal, e as 4 propriedades do som. Mas veja que o silêncio faz parte da música e ele precisa ser representado, ele tem sinais para isso. Existem os valores positivos. Os sinais que representam som, nós chamamos de valores positivos, né? No caso, as figuras, que você já conhece, semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa, semifusa, né? Os valores negativos são as pausas. São chamados de valores negativos porque eles representam silêncio ou ausência de som. Então, valores positivos são as figuras de nota e os valores negativos são as figuras de pausa. Positivo. Por que positivo, professor? Porque produz som. Você tem que tocar. Por que valores negativos? Porque produzem silêncio. Você não precisa tocar, né? Aliás, tem ausência de som. Quanto à duração dos sons, né? A gente vai começar apresentando 3 figuras, que é a semibreve, a mínima e a semínima. Nessa conjuntura toda aqui que a gente está vendo, obviamente, durante as aulas práticas, hoje você já está tocando músicas e você já utiliza essas figuras, pelo menos quem é aqui do curso. Mas a gente vai repassar, né, e falar um pouco mais sobre essas figuras,
Porque é de extrema importância que você, como leitor de partitura, você que estuda música, você precisa entender as proporções entre as notas, né? E vai funcionar da seguinte maneira. Primeiro, decore os nomes, aprenda os nomes das figuras, coisa que os alunos costumam ignorar. Semibreve é essa figurinha aqui. A mínima é essa figurinha aqui e a semínima é essa daqui. Tá tudo no seu material, basta você ler e memorizar. Bem, em comparação com a semibreve, nós vamos ter o seguinte, né? Uma semibreve é igual a duas mínimas. Uma mínima é igual a duas semínimas, né? Uma semibreve é igual a 4 semínimas. Eu acho que essa árvorezinha aqui, ela ilustra muito bem essa questão. Eu vou expandir um pouco mais essa árvore usando outro material, que inclusive está no seu material de introdução. Você recebeu esse material nas suas primeiras aulas, para quem é do curso de teclado. Então, vamos lá. Um dos materiais que você recebeu foi esse aqui, ó, né? Boas-vindas, welcome. Lá na frente, tudo isso aqui faz parte das primeiras aulas que você estudou. Você vai encontrar esse material aqui, ó, com os nomes das figuras e tal. Eu quero abrir nessa página aqui para, juntamente com você, né, falar um pouquinho sobre as figuras. Eu acho que eu vou sair da frente. Eu estou no meio aqui. Deixa eu mudar de posição aqui. Depois você me lembra de voltar para o canto que eu estava, viu? E eu vou estar olhando assim, né? Para ver se eu... Aqui, ó, as notas, semibreve, enfim. Vamos lá. As figuras, o quadro, né, geral com todas as figuras é esse aqui, né? Você vai ter a semibreve, que é a nota de maior valor. Ela vai ser representada pelo número 1. Isso aqui não é o valor dela, tá? Isso aqui é um número de chamada. Sempre que você vê o número 1, lembre-se da semibreve, certo? O 2 a mínima, o 4 a semínima. Vá decorando isso aqui. Não é assunto de hoje, mas já que está no seu material, observe isso. Bem, aqui nós temos a semibreve, a mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa, semifusa e as suas pausas, respectivamente, né? Tudo aqui direitinho. Você deve memorizar o nome das figuras e as suas pausas, respectivamente, né? Você tem que entender isso, tem que gostar disso. Mesmo que você não goste, você tem que aprender. Porque durante as aulas a gente fala muito, a gente usa muito os termos, os nomes. E se você não souber, fica difícil de você compreender os assuntos que vão ser tratados daqui por diante. Tem um quadro aqui mais amplo, né? Lembra daquela figurinha que eu botei lá? Ó, essa aqui tá mais pequenininha, né? Como diz os meninos. Essa aqui está mais expandida. E aqui a gente vai ter uma relação melhor para a gente ver. E é o seguinte, a semibreve está no topo da árvore, né? E ela pode ser subdividida em duas mínimas, que por sua vez, cada mínima pode ser subdividida em duas semínimas, cada semínima em duas colcheias, cada colcheia em duas semicolcheias. Esse é o tipo de gravura, é o tipo de lógica, né, de estrutura que um músico que lê partituras, ele precisa compreender. Perguntas como, ou questões como, problemas como, dentro de uma semibreve, quantas mínimas eu posso ter? 2, óbvio. Dentro de uma semibreve, quantas semínimas eu posso ter? 4, tá aqui, ó, certinho. Dentro de uma semibreve eu posso ter 8 colcheias, é por isso que o 8 representa a colcheia. Dentro de uma semibreve, quantas semicolcheias eu posso ter? 16, é por isso que o 16 representa a colcheia. É por isso que o 2 representa a mínima, né? O 4 representa a semínima, porque ela é a quarta parte da semibreve. A mínima é a oitava parte da semibreve. Mesmo que você não goste de matemática, isso aqui é uma matemática bem básica, você não precisa fazer muito esforço para entender. Observe essa árvore e você compreende o assunto, tá? Outras questões, sem levar em conta a semibreve como base, né? Vamos pensar aqui na mínima. Aí eu pergunto, dentro de uma mínima, quantas semínimas eu posso ter? 2. Né? Dentro de uma mínima, aqui, quantas colcheias eu posso ter? Eu posso ter 4. Ok? E somente olhando a árvorezinha aqui, você consegue responder problemas como esse. Tudo certo? Vamos em frente. Claro que essas questões aí de valores,
a gente vai aprendendo com as músicas e no decorrer do curso. Nesse capítulo a gente não vai se aprofundar tanto nisso como leitura rítmica, essas coisas. Não, ainda não. Mas o básico, os nomes, as proporções, quantas tem dentro de não sei quem, isso aqui você já deve começar a se preocupar. E agora a gente vai conhecer um pouquinho das partes, né, de uma nota. Você vai ver aqui que ela está apresentando uma mínima com cabeça para cima. Eu acho que essa é a pior gravura que ela podia ter colocado para dar o nome, né, das partes. Eu tenho uma figura melhor do que essa. Eu vou mostrar para você. Espera aí. Pronto, essa aqui é melhor. Essa aqui dá para a gente entender melhor. O que é que eu tenho aí? Ó? Eu tenho uma colcheia e aí nós temos a haste, tá aí do seu lado esquerdo, a cabeça, que é a bolinha, né? E o colchete que é essa perninha que a colcheia vai ter. Isso também pode ser chamado de bandeirola, tá? Então, uma nota, ela tem 3 partes. A haste, que é o traço, a cabeça e a bandeirola. Gente, isso não é difícil de entender, né? Observe bem aí. Isso aí não tem no seu material, tá? Isso aí só no vídeo, é exclusivo do vídeo. Haste é o tracinho, bolinha, cabeça, e esse negócio aí pendurado na haste se chama colchete ou bandeirola. Vamos à frente. Agora a gente precisa se preocupar com a colocação das hastes. Você já deve ter percebido que nas suas músicas as notas podem aparecer assim, ó, né, com a haste para cima, ou pode aparecer assim com a haste para baixo. E a galera faz uma confusão maior do mundo com isso, né? Existe um porquê. Por que fica para cima, por que fica para baixo? A regra geral é o seguinte. Ó, tá escrito aí no seu livrinho. As notas escritas abaixo da terceira linha, a haste deve ficar para cima do lado direito. Ó, a haste para cima, tá vendo? Ó, do lado direito. Isso aqui é fácil de entender, não é difícil. Notas escritas na terceira linha, escritas na terceira linha acima dela, né? Ou na terceira ou acima dela. Elas devem ficar com a haste para baixo do lado esquerdo, conforme o exemplo aqui embaixo. Valores. Notas sem haste valem mais, né? Notas brancas têm valor maior. Isso aqui é só uma curiosidade, né? Sobre os valores. Se você tiver notas brancas, né? A semibreve e a mínima é diferente das demais. Você vai notar que só elas duas são brancas. Me refiro a isso aqui, ó. Você vai ver que a semibreve está aqui branquinha e a mínima branquinha também. Então, quando você se depara com essas notas numa partitura, isso quer dizer que são notas maiores. Elas representam notas com mais duração. São sons longos, tá? Então, já é interessante você perceber isso, porque acelera na sua leitura, né? Notas com a cabeça preta costumam ser mais rápidas ou subdivisões de um tempo. Bem, aqui tem um quadro falando sobre os valores padrão, né? A semínima geralmente vale um tempo. A mínima geralmente vale 2 tempos e a semibreve geralmente vale 4. Mas isso só acontece quando a fórmula do compasso, o denominador, o número de baixo é 4. Esse assunto a gente vai estudar no próximo capítulo, compasso e fórmula de compasso. Tá? Então, é muito importante que você saiba que as notas elas não têm um valor padrão. Por exemplo, a gente está aqui nessa árvore e todo mundo aprende assim, professor, uma semibreve vale 4, né? Sempre 4? Não. Ela vai ter um valor X que é, na verdade, o dobro da mínima. A mínima tem um valor que é o dobro da semínima. A semínima tem um valor que é o dobro da colcheia. E assim vai. Então, essa proporção você precisa entender, você precisa conhecer. Você não pode achar que a semibreve vale sempre 4, que a mínima vale sempre 2. Esses valores podem mudar e você vai estudar isso nos capítulos que falam sobre fórmula de compasso, né, e compasso em si. Agora, como prometido, a gente vai dar um pulinho lá no capítulo 8, tá? E vamos falar sobre as pausas. Vamos falar tudo num capítulo só, para não ficar separado, tá certo? E é o seguinte, valores pausa, que nesse capítulo nós vamos estudar 3 pausas, mas eu vou apresentar as outras.
Eu acho esse capítulo muito pequeno desse livro. Então, se você quiser pesquisar na internet mais algo sobre isso, eu acho interessante. Mas vamos lá, né? Valores, figuras e pausas. Quanto à duração dos silêncios, das pausas, né? Elas são indicadas pelas pausas, que que correspondem a cada figura. O que ela quer dizer é o seguinte, que existem sinais que vão representar os silêncios. E cada figura de nota que a gente estudou, ela tem uma pausa correspondente a ela no valor também, nome e valor. Então, por exemplo, a pausa da semibreve, ela é representada por esse retângulozinho aqui, ó, voltado para baixo. Ele é escrito na quarta linha, né? Sob a quarta linha, abaixo da quarta linha. Já a pausa da mínima é representada por esse retângulo também escrito acima da terceira linha. Então, essa é a diferença das duas, né? A pausa da semibreve é escrita abaixo da quarta linha e a pausa da mínima acima da terceira linha. Já a pausa da semínima e das demais, colcheia, semicolcheia, elas são escritas nessa parte central da pauta, entre a linha 2 e a linha 4. A pausa da semínima, ela lembra um Z, ela lembra um bigode, um passarinho dando um voo assim na vertical, né? Sim, no quadro geral, eu tenho aqui também, ó, eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu chegar lá, bora. Aqui, ó, eu tenho aqui o quadro com as pausas também, né? E a proporção que existe entre as notas será a mesma proporção que existe entre as figuras de pausa. Então, a mesma lógica de valores das notas você deve usar para as pausas. Uma pausa de semibreve corresponde a 2 pausas de mínima, uma pausa de mínima corresponde a 2 pausas de semínima, uma pausa de semínima corresponde a 2 pausas de colcheia e assim por diante. Com relação a valores, isso a gente vai estudar um pouquinho mais na frente. Capítulos 9, que fala sobre compasso, e o capítulo 10, que fala sobre fórmula de compasso. É onde a gente vai ver, de fato, como é que a gente deve interpretar os valores das figuras, tá certo? Como eu disse antes, é muito importante que você consiga, deixa eu voltar aqui para essa parte, assimilar, né, o nome da pausa, ou melhor, o nome da nota e o nome da pausa. Você não pode de jeito nenhum passar dessa lição, desse capítulo, sem aprender os nomes das notas, das figuras de nota e das figuras de pausa. Isso aqui é uma semibreve, né? Aqui eu estou diante de uma semibreve e isso aqui é uma pausa de semibreve. Isso é uma coisa que você não pode deixar de assimilar de jeito nenhum. Isso aqui é uma mínima e essa é a pausa da mínima. Semínima e aqui pausa da semínima. Isso é algo que é imprescindível que você faça. Aprenda o nome das notas e das suas pausas correspondentes. Importante. A pausa da semibreve, deixa eu sair daqui, porque voltar para o meu cantinho aqui. A pausa da semibreve é sempre usada para preencher qualquer compasso vazio. Essa afirmação ela é um tanto importante, porque a semibreve é a nossa figurinha aqui, tanto a nota como a pausa. A gente pode usar os dois. Elas podem ser escritas em compassos menores do que elas. Por exemplo, você está estudando a música num compasso binário. Eu vou dar um exemplo. A música Asa Branca. Vamos lá. Abrindo Asa Branca aqui. Pronto. Observe que o compasso dela é 2/4. Para quem ainda não estudou compasso, é o seguinte. Esse número de cima aqui está dizendo que, na fórmula, aqui no comecinho, ó, da música, onde tem aqui, ó, 2/4. Isso é uma fórmula de compasso. O número de cima, ele está dizendo que cada compasso só deve ter, ou deve conter exatamente, não mais, não menos do que 2 tempos. Então, você vai observar que aqui eu tenho, ó, 2 semínimas, 1 mais 1 dá 2, né? Pausa de semínima, 1 tempo, com 2 colcheias, cada colcheia equivale meio tempo. Meio mais meio dá 1, mais 1, 2 tempos. Aí você vai ver lá no final da música, ó, que está sendo utilizada aqui, ó, uma pausa de semibreve. Essa pausa, ela vale 4, né? Mas o que é que a gente está vendo agora na lição? A pausa da semibreve é sempre usada para preencher qualquer compasso vazio, qualquer compasso que esteja sem notas, né?
sem valores positivos, ela pode ser colocada e ela se adapta ao compasso, ou seja, ela é uma pausa de semibreve, vale 4, mas nesse compasso ela se adapta ao valor do compasso, que é 2 tempos. Então aqui eu tenho uma pausa de 2 tempos representada, né, por uma semibreve, sem problema nenhum, tá? Não esqueça desse detalhe, isso é importante. E daqui por diante você tem as atividades referentes ao capítulo número 8. Eu esqueci de falar das atividades referentes ao capítulo 7, né? Bem, aqui no capítulo 7 a gente também tem atividades importantes que você precisa fazer. Então, quem é aluno, a partir de agora, comece a fazer a atividade e mande as fotos ou traga para a sala de aula para que a gente possa conferir, tá? Leia o enunciado. A galera gosta de fazer as atividades e não lê o enunciado. E fica aí com aquelas dúvidas, e às vezes as dúvidas é tão boba que a resposta está no enunciado e está na lição também. Mas, claro, eu estou à disposição. Qualquer dúvida, você deve entrar em contato com o professor e falar sobre o assunto, tá certo? É o seguinte, vamos ficando por aqui. Antes de finalizar a aula, quero convidar você a visitar aqui a descrição, né? Ver minhas redes sociais, visitar o site. Não esqueça, se você quiser colaborar com a gente, seja membro. Aqui embaixo tem um botãozinho assim, vale quanto, né? Membro. Ou então doações. Isso é importante para a gente. Também tenho o site com as minhas partituras, vai estar aqui no card, desse lado de cá, tá? Um dos cards que vai estar aqui é do site onde eu vendo as minhas partituras, tem a minha coleção de partituras, tem o manual, o guia dos acordes. Você não pode deixar de adquirir o guia dos acordes. É um trabalho que eu fiz assim com muito carinho, é no precinho pequeno, vale a pena, certo? E vai te ajudar muito aí, tanto para quem estuda comigo, quanto para quem é autodidata. Olha, você que é autodidata não pode perder esse material. Dá uma olhada aqui, guia dos acordes ou dicionário de acordes, tá? Tem um vídeo aqui de sugestivo. E em algum lugar aqui, nesse momento, deve estar aparecendo as indicações para você ver. Também você pode acessar esses vídeos aqui, tá certo? Vamos ficando por aqui hoje. Deus abençoe vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.